Ela tinha 23 anos, 7 meses de gravidez e 120 no bolso. Era viúva. Dizer isso logo no começo é tirar da penumbra qualquer dúvida. Rafael não voltou. Em uma manhã clara de setembro, 2 meses antes, uma notícia chegou à casa pequena onde eles moravam. Um acidente na estrada. Um caminhão fora de rota. O telefone que ninguém queria atender. Não houve tempo para despedidas. Restou a barriga que crescia, as roupas na cama e a promessa de um futuro que havia desaparecido junto com ele. Para os vizinhos, ela passou a ser a moça que chorava à porta. Para Beatriz, aquela palavra, viúva, era um selo pesado, mas também uma verdade que impunha atitudes práticas. Pagar contas, garantir comida, decidir sozinha. Naquele dia em que pegou os 120 reais, nenhum plano maior existia. Havia uma sensação concreta de urgência. A conta do aluguel vencida, o risco de ficar sem teto, a bebê fazendo-se sentir em pontadas e movimentos que pediam cuidado. Beatriz não tinha família forte por perto. Tinha a força que vinha de uma decisão curtida pela necessidade. Passou horas no ônibus, olhando para fora, contando as notas como quem repassa cada centavo antes de apostar tudo em algo incerto. Não era coragem cega. Era a conta simples de quem sabe que, às vezes, a alternativa é a imobilidade até a ruína. A oferta veio por acaso. Um anúncio na rádio da cidade, voz arranhada, anunciando uma cabana no fim da estrada. Barata, precisa de reparo. Ótima para quem quer recomeçar. O nome do proprietário despertou algo. Vicente. Alguém o mencionou como vizinho antigo, homem quieto que gostava de poesia e concertos de madeira. Não havia luxo, não havia garantias. Havia, porém, uma foto mental de um telhado que protegia e uma urgência que puxava Beatriz como a maré. O homem que atendeu a porta morava num bairro que ainda respirava chão batido. Chamava-se Otávio, sobrinho de Vicente, e tinha nos olhos a paciência de quem lidava com restos de histórias. Ele quase sorriu ao ver a barriga. Depois baixou o olhar para o dinheiro. É pouco, falou sem julgar. Mas é o preço para sair com as chaves hoje. Assinaram um papel improvisado no capô do carro. Uma folha amassada, uma caneta velha, a assinatura marcada pelo vento e pela pressa. A cena de Beatriz riscando a linha com a ponta do dedo e entregando o troco que sobrava tem para quem observa de fora a crueza de um começo. Uma chave enferrujada, um bilhete de venda e um suspiro de quem resolve arriscar. Se você já esteve numa encruzilhada, sabe como o corpo inteiro declara alerta. Sono que não vem, fome que passa, um medo que ocupa as laterais do pensamento. Beatriz atravessou a estrada de terra com a mala nas costas e a sensação de que o mundo havia mudado de tamanho. A cabana apareceu entre sombras de araçás e algumas palmeiras tortas, uma estrutura pequena com janelas que tinham visto chuva demais. A porta rangeu quando ela entrou, como se a própria madeira soltasse um reconhecimento. Há muito tempo não havia vida ali. O primeiro dia foi uma sucessão de tarefas ruidosas e de silêncio profundo. Havia tachos velhos, um fogão que parecia mais uma lembrança, uma cama que cheirava a limbo. Beatriz varreu o chão com força, arrastou um colchão emprestado de um vizinho, acendeu vela quando percebeu que a fiação era precária. Na penumbra da primeira noite, a barriga se moveu com mais intensidade. Ela falou baixinho, palavras simples como quem recita uma lista. Vou sustentar você. Vou te proteger. Não eram juras religiosas, eram promessas humanas, feitas com o pouco que restava de certeza. A vizinhança apareceu nos dias seguintes como uma trama de afetos discretos. Dona Raimunda foi a primeira a bater à porta. Uma mulher de mãos fortes que cultivava um quintal e um coração grande o suficiente para acolher estranhos. Trouxe panela de feijão, um pedaço de pão, perguntas que iam direto ao ponto. De onde vinha, o que precisava. Não havia compassividade teatral. Havia um jeito prático de estender a mão. Fica com isso por agora, minha filha.
Se precisar do meu tanque de lavar, usa. Pequenos atos que, somados, compõem um tabuleiro de sobrevivência. Beatriz aprendeu a buscar água em um poço comunitário, a cozinhar no fogão que os vizinhos consertaram, a trocar moedas por fraldas numa mercearia local. Naquelas tarefas repetidas, a dor se transformava em rotina, e a rotina em tranco sobre tranco que ia erguendo um abrigo. À noite, quando o mundo parecia menor, ela lia as mensagens que recebia de amigos distantes, palavras de conforto e ofertas de ajuda esporádica. E conversava com o filho que ainda estava por vir, como se já existisse uma cumplicidade entre duas presenças. Muitos desses dias se passavam com a sensação de que algo mais poderia acontecer. Há momentos em que o acaso parece cruel. Há outros em que ele é um texto escrito por linhas descontínuas e o leitor precisa juntar as frases. Numa tarde de limpeza, Beatriz reparou numa tábua mal encaixada na parede do quarto. Era um detalhe, algo que poderia passar despercebido. Talvez o vento tivesse levantado a madeira. Talvez alguém, há muito tempo, tivesse escondido algo ali. Curiosa, ela puxou com a unha. A tábua, com um estalo seco, cedeu e revelou um vão estreito. Dentro do vão, havia uma caixa metálica escurecida pelo tempo. O coração de Beatriz deu um salto que era quase físico. Abrir aquela caixa parecia um gesto transgressor e, ao mesmo tempo, necessário, como se um retoque de destino cortasse a cena em que ela era apenas pobre e substituísse por uma cena onde havia algo a decidir. A tampa rangia. Havia pó e silêncio, e o peso daquilo tocava fundo. Dentro da caixa havia papéis amarelados, fotografias com cantos dobrados, algumas notas antigas enroladas num pano e um caderno de capa gasta, o diário. As fotografias mostravam um homem de sorriso tímido, talvez Vicente, com uma mulher que parecia sua esposa e uma criança pequena correndo no quintal. As notas não eram uma fortuna suficiente para resolver todas as coisas, mas a descoberta trazia com ela outra riqueza. Histórias possíveis, papéis que atestavam uma vida anterior, palavras escritas à mão. Beatriz segurou o diário como quem segura uma palavra que veio de longe para tocar alguém no presente. Primeiro, folheou sem compreender totalmente o que procurava. Depois, encontrou uma página marcada por um recorte de jornal e uma letra firme, às vezes trêmula, que parecia um convite à conversa. Ela leu em voz baixa, sem querer que o vento levasse aquilo para longe. Às vezes a porta que fecha volta como muro para ensinar. Se aprendi a consertar o que restou, foi para que alguém depois pudesse entrar e encontrar abrigo. Vicente, diário encontrado. A frase foi curta, mas o efeito foi grande. Beatriz sentiu como se aquele homem tivesse sabido, de alguma forma, do seu futuro antes de ela mesma saber. Não era que o diário garantisse bênçãos ou resolvesse questões legais. Era que, em meio ao pó, aquelas palavras lhe deram um mapa moral. Alguém ali antes tinha escolhido não desistir, e quando alguém antes escolheu, o gesto ecoa. A curiosidade trouxe mais imagens, bilhetes de compra, uma certidão quase ilegível, um retrato de família com um recado riscado no verso. Havia também moedas antigas, guardadas como quem protege tesouros de afeto. A impossibilidade de ficar com tudo por conta própria era um pensamento súbito, quase automático, que brotava da educação simples de Beatriz, e também da honestidade que ela guardava dentro de si. Dinheiro encontrado não era só alívio, era responsabilidade. Mas naquele instante, antes de formar uma opinião, antes de levar tudo ao vizinho, ela leu mais. Houve um tempo em que achei que juntar moedas era apagar o medo. Hoje penso que a verdadeira soma é aprender a dividir quando a vida empata as contas. Vicente, diário encontrado, 2 frases. 2 pequenas lâmpadas acesas por alguém que já tinha enfrentado decisões duras. Eram como o eco que vinha de outra época, mas que se encaixava perfeitamente
nos contornos daquilo que Beatriz precisava ouvir. Não era suficiente achar um remédio imediato. Havia um modo de usar aquilo em serviço da comunidade, de honrar quem viveu antes e de assegurar que a criança daquela barriga tivesse futuro. Ela ficou algum tempo sentada no chão da cabana, com a tampa da caixa repousada ao lado e o diário no colo. O ar parecia mais leve de um jeito estranho, como se a presença de palavras escritas reduzisse por um momento a solidão. Havia ainda muitas perguntas. De quem exatamente era aquele dinheiro? Havia herdeiros vivos? O que Vicente quisera com aquelas anotações? A honestidade sugeria levar a descoberta ao conhecimento do vendedor Otávio, ou então convocar Dona Raimunda para que juntas decidissem um caminho. Mas antes de fazer qualquer coisa, Beatriz sentiu que precisava entender mais sobre aquele homem que falava de portas, muros e dividir. Na manhã seguinte, o sol entrou cortando os frestas das tábuas. Beatriz voltou à caixa com cuidado novo, como se manuseasse uma relíquia. Folheou mais páginas, encontrou datas, referências mal traçadas a concertos no telhado e a nomes que pareciam desaparecer entre linhas. Maria, trabalho na serraria, tentar mais uma vez. Não havia listas de riquezas, nem instruções de última vontade. Havia, em vez disso, um conjunto de manifestações simples. Agradecimentos por dias secos, raiva pela chuva que estragara um móvel, sonhos pequenos de ver o filho crescer sem precisar viajar tanto. Beatriz anotou num pedaço de papel os nomes que surgiam, tentando montar uma teia de conexões. O diário indicava pequenas coisas. Um padrinho que visitava às vezes, uma irmã que morava na cidade grande, uma lápide mencionada em passagem breve. Havia uma vida inteira comprimida numa caixa que estava agora na sua frente. Ela sabia que não podia tomar uma decisão sozinha. Qualquer uso do dinheiro sem consulta seria uma sombra que lhe perseguiria. E ainda assim, havia uma urgência concreta na barriga que crescia. Fraldas, consulta médica, remédios. Enquanto empacotava novamente a caixa, o som de passos na trilha chamou sua atenção. Era a voz baixa de Dona Raimunda, chamando com doçura, como quem leva um pouco de qualquer coisa para confortar. Atrás dela, como uma sombra que trazia explicações, apareceu Otávio. O sobrinho de Vicente tinha o rosto marcado por anos de sol e por uma tristeza contida. Talvez porque sobre as paredes daquela cabana ainda pairavam lembranças que ele não sabia desfazer. Beatriz os recebeu com o diário apertado ao peito, a caixa entre as pernas como um tesouro que pesava mais do que o metal indicava. Havia um instante em que as palavras não eram suficientes. Quando alguém encontra algo do passado, a resposta mais honesta é a pergunta. "Eu achei isso aqui", disse ela, e o silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Otávio olhou para a caixa, depois para a capa do diário, e o nome que pronunciou saiu com um sopro. Vicente. A palavra não era só identificação, era reminiscência, um retorno de história. Seus olhos se umedeceram, não pela riqueza descoberta, mas por aquele elo que inesperadamente retornava à vida através das mãos de outra pessoa. Dona Raimunda colocou uma mão no ombro de Beatriz, como quem sela um pacto não escrito. As perguntas começaram, então, a se desenrolar de modo prático. Onde Vicente enterrara seus papéis? Havia parentes? O que ele quisera com aquilo? Otávio contou que havia pouco contato com os parentes em cidade grande. Soube, na pressa de sua fala, que a família talvez nem soubesse do estado da cabana. Beatriz explicou com voz calma que estava grávida e que tinha necessidade imediata. Não pediu favores. Expôs uma verdade. A princípio, ninguém sugeriu tomar conta do dinheiro, nem determinou que ela deveria ficar com tudo. Em vez disso, o primeiro gesto foi de reconhecimento mútuo. Aquilo pertencia à história de alguém, e a história pedia respeito. A cena que se seguiu foi quase coreográfica de humanidade. Sentaram-se no chão de madeira, com a caixa aberta entre eles, e começaram a remendar passado e presente.
Havia uma vontade de preservar a memória de Vicente. Talvez uma lápide, talvez uma comemoração. E havia também a necessidade prática de assegurar que uma gestação fosse acompanhada. As propostas variavam. Os olhos se encontravam em buscas de consenso. Beatriz ouvia com atenção, sentindo que a responsabilidade de decidir não era só dela. Era do bairro, da cidade, daquelas vidas entrelaçadas. Mas naquele momento decisivo, quando as possibilidades começaram a se desenhar, um acontecimento externo interrompeu. Um carro parou na estrada, algo que ali chamava a atenção, e passos rápidos se aproximaram. Não era barulho comum, era rumor de pressa. A porta da cabana bateu com força, e do lado de fora, uma voz mais jovem chamou pelo nome de Beatriz, com um tom que não era só surpresa. Havia urgência. Os cabelos de Beatriz se arrepiaram. Ela fechou o diário com a mão, como quem protege um segredo recém-descoberto. A caixa fechou-se com um clique abafado. Por um segundo, tudo ficou suspenso. A tarde, o cheiro da madeira, a respiração coletiva. Ninguém ainda havia decidido nada. A pergunta que pairava no ar, o que fazer com o que foi encontrado, ficou sem resposta. Havia vontade de dialogar, de honrar, de dividir. Havia também o peso da necessidade imediata. E naquela porta que ainda rangia, naquele som de passos, estava o formato da próxima decisão, externa, imprevista, capaz de mexer nos equilíbrios que até então tinham sido meras possibilidades. Beatriz olhou para as pessoas sentadas ao seu redor, para Otávio, com suas mãos calejadas, para Dona Raimunda com seu olhar firme, para a caixa metálica que parecia pulsar, e sentiu algo que não cabia nem nas frases do diário, nem nas notas enroladas. Era uma mistura de medo e esperança. Uma certeza de que, seja qual fosse a escolha, ela não poderia ser apenas para si. As palavras de Vicente voltaram no vento daquela tarde. Portas que fecham, pessoas que consertam, moedas que ensinam a dividir. Havia um peso de responsabilidade que já não era só dela. A voz do lado de fora chamou de novo. Desta vez, alguém soprou o nome com algo que anunciava notícia ou problema. Beatriz respirou fundo, como quem engole uma inteira. Levantou-se, o diário ainda apertado sob o braço, a caixa juntamente com ela. Ao entreabrir a porta, a luz da rua invadiu o quarto com clareza, e por um momento, tudo o que se podia ver era a linha que separa um antes de um depois. Ao entreabrir a porta, a luz da rua invadiu o quarto com clareza, e por um momento, tudo o que se podia ver era a linha que separa um antes de um depois. Do lado de fora, uma mulher de meia idade vinha apressada, com um casaco a tiracolo e um envelope dobrado na mão. Ao seu lado, um homem mais novo carregava uma bolsa velha, como quem veio de muito longe. Eles pararam na soleira, ofegantes, e a mulher chamou o nome de Otávio com uma mistura de alívio e nervosismo. "Eu sou a Marta", disse ela, a voz firme, porém cansada. "Sou sobrinha de Vicente. Vim com o Paulo procurar as coisas da família. Quando soubemos que alguém havia tomado conta da cabana, pensamos que era aqui." A palavra sobrinha caiu na sala, como quem devolve um nome a um retrato. Otávio ficou estático por um segundo, e então deixou escapar um suspiro que parecia a abertura de história. Marta falou de jornais antigos, de uma certidão guardada em armário, de cartas que nunca chegaram a destino. Não era intenção de disputa. A pressa no olhar dela dizia outra coisa. Tinha atravessado estradas para achar o que restara do tio. Beatriz, com o diário ainda preso ao peito, sentiu o corpo se curvar numa hesitação. Aquilo era, claramente, herança de alguém que fizera laços. Não pertencia a ela por direito. Mas a urgência da gravidez, toda a logística de dias que vinham, as contas que teimavam em bater na cabeça, tornavam o dilema mais afiado. Era preciso, dizia algo dentro dela, ser tanto honesta quanto prática. Sentaram-se todos no chão de tábuas.
A caixa abriu-se de novo como se quisesse ser testemunha do diálogo. Marta folheou as páginas com cuidado. Reconheceu rabiscos, pequenas referências, e a cada linha que lia, mais longa ficava a lista de coisas que o tio Vicente deixara para trás. Objetos simples, lembranças e contas não liquidadas. Paulo, que acompanhava a sobrinha, pegou fotografias e apontou nomes escritos no verso. Foi ele quem mencionou uma velha lápide no cemitério da cidade grande, sem manutenção, com letras quase apagadas. Havia, enfim, parentes, e havia memória. A conversa foi, ao mesmo tempo, prática e humana. Otávio contou que tinha recebido a chave como um favor, que cuidou do quintal por anos, até a última vez que ouviu falar de Vicente. Marta explicou que a família tinha passado por dificuldades, que muitos dos papéis do tio estavam dispersos e que, se havia algo a ser feito, gostaria que a memória fosse honrada. Dona Raimunda, sentada no degrau da cozinha, segurou as mãos de Beatriz como quem sela um acordo, antes mesmo de palavras formais. Ninguém ali queria alimentar disputa. Quando a questão do dinheiro entrou na roda, o ar ficou denso. Não era uma soma abissal, mas era suficiente para mudar pequenos destinos. As fraldas que faltavam, a placa do túmulo, um concerto no telhado. Foi Beatriz quem, com voz firme e olhos cansados, propôs uma solução que surpreendeu a todos pela simplicidade e coragem. Eu não quero que isso vire briga de família, disse ela. Se há parentes de verdade, eles têm direito ao que é de família. Mas também há uma vida aqui que precisa. Proponho. Parte para a lápide e para documentar a história de Vicente. Parte para cobrir o que falta para eu ter atendimento até o parto, e o restante, que seja semente. Uma semente para arrumar a casa e, se possível, para que nenhuma outra mulher precise dormir com medo aqui. A proposta foi recebida com olhares que mediram perda e ganho. Marta, com a voz embargada, aceitou. Otávio, com as mãos calejadas, assentiu. Dona Raimunda ofereceu seu tanque de lavar como garantia de trabalho comunitário. A gente bota a mão na massa e revela a história do homem como ele merece. E assim se fez o acordo. Uma pequena quantia para a lápide e para alvará de posse simbólica, uma parte destinada a consultas médicas e fraldas, e o maior volume convertido em materiais e em um cofre comunitário que passaria a ser controlado por uma comissão formada por Beatriz, Otávio, Marta e Dona Raimunda, 4 vozes representando família, cuidado local, urgência da gestação e história. A decisão foi selada com um aperto de mão, um choro contido e um pedaço de pão compartilhado ali mesmo, no chão. Havia vergonha de sentir alívio e havia gratidão embutida entre as palavras. Beatriz saiu da reunião com o diário embrulhado num pano e com uma lista de prioridades anotada em papel de pão. Parto, conserto do teto, um pequeno estoque de fraldas, pintura das paredes, encontros para planejar o que seria o refúgio. Nos meses que se seguiram, a cabana deixou de ser só lugar de abrigo e virou oficina de recomeço. As tábuas foram consertadas com a ajuda de um grupo de homens da vila que trabalhavam na marcenaria da cidade. Mulheres da comunidade se revezaram em cozinhas improvisadas. Voluntários de uma igreja próxima doaram tinta e tecidos. Cada martelada parecia acertar mais do que prego. Restaurava a confiança. A rotina de obras foi também rotina de aprendizado. Marta e Otávio ajudaram Beatriz a formalizar documentos mínimos para garantir que o bebê teria registro. Um advogado da cidade, sensibilizado pela história, ofereceu orientação gratuita para levantar as certidões de Vicente e regularizar pequena parte da papelada que poderia ficar ao abrigo de contestação futura. Pequenos recursos públicos foram acionados. Uma enfermeira veio mensalmente fazer pré-natal e uma parte do dinheiro foi usada para exames essenciais. Foi nessa fase que a cabana começou a receber outras mulheres. A primeira foi Carla, que apareceu com uma bolsa como quem oferece companhia e pede proteção.
Tinha acabado de chegar à cidade e precisava de um lugar para se recompor depois de uma relação abusiva. Juliana veio a seguir, com um bebê aos cuidados de vizinhos. Perdeu o emprego e precisava aprender algo que lhe desse renda. Fernanda trouxe boas mãos para a costura. Amanda sabia cozinhar e queria montar marmitas para vender. Cada chegada transformava o espaço. Da sala menor saiu um banco de costura. Do quintal, um pequeno canteiro de ervas. Da cozinha, oficinas de noções básicas de higiene e de preparo de alimentos. Beatriz organizou com sensatez e firmeza. Inspirada pelas frases de Vicente, montou um calendário de cursos. Alfabetização funcional em manhas, costura à tarde, empreendedorismo prático à noite. A comunidade contribuiu com máquinas de costura usadas, com ferramentas e com horas de tempo. O que era um abrigo temporário ganhou forma de projeto social. O espaço passou a ser chamado, de forma carinhosa, de Refúgio Vicente, uma contrição entre o nome do homem do diário e a promessa de ser instrumento de acolhimento. As transformações vinham com resistência. Não havia recursos para tudo, e sonhos maiores pediam paciência. Meses de trabalho deram origem a pequenos troféus do cotidiano. As primeiras vendas feitas por Juliana num mercado de fim de semana. A máquina de costura, que depois de consertada, passou a costurar roupas de bebê. A horta que rendeu folhas para tempero e receitas que se tornaram fonte de renda de Amanda. O refúgio crescia em passos humanos, não em manchetes. Num desses primeiros anos, veio o episódio que desafiou a confiança do grupo. Roberta chegou ao refúgio com olhos acesos, mãos que tremiam e histórias truncadas de dependência. Beatriz a recebeu com firmeza e afeto, oferecendo uma vaga temporária, alimentação e um quarto improvisado. O processo de recuperação de Roberta foi lento. Em suas crises, mexia no que encontrava: uma peça de roupa, um dinheiro do cofre da cozinha, remédios guardados para emergências. Numa noite de lua tênue, faltou um pacote de remédios e parte do dinheiro da coleta semanal desapareceu. Houveram acusações, lágrimas e a certeza de que era preciso afrontar o problema. A escolha do grupo, guiada pela ética que Beatriz defendia desde o começo, foi por restauração. Roberta foi confrontada com calor humano e com regras claras: trabalho comunitário, acompanhamento com a enfermeira do posto, encontros com um grupo de apoio. Parte do que fora furtado foi devolvido depois, em episódios de consciência e de queda. O que parecia punição transformou-se em convite a um novo começo. Ela entrou num programa de reabilitação oferecido por uma ONG parceira que veio a conhecer o refúgio por indicação de Marta. O caminho foi longo, com recaídas, mas a narrativa do roubo não ficou só como um capítulo de vergonha. Tornou-se um fio para tecer redes de cuidado e de limites. Enquanto o refúgio crescia em seus métodos, a cidade também começou a perceber. Pequenos convites apareceram. Uma feira local pediu a presença das mulheres para vender produtos. Uma escola trouxe adolescentes para conhecer o trabalho comunitário, e algumas empresas locais doaram material de higiene para as gestantes. Donativos e projetos pontuais permitiram que o refúgio atendesse mais mulheres, oferecesse 6 consultas pré-natais gratuitas por mês e um pequeno auxílio para quem estava sem renda. No meio dessa rotina, o tempo avançava e a barriga de Beatriz acompanhava o calendário com ritmo próprio. Havia encontros para preparar o parto. Uma parteira experiente da vila, Dona Marlene, ofereceu-se para acompanhar. Um plano foi desenhado para o caso de transferência à cidade. Uma bolsa hospitalar foi montada com doações de fraldas e roupas. A cada mês, as leituras do diário de Vicente eram retomadas nas reuniões. Suas palavras, simples e diretas, serviam como lembrete sobre honestidade, comunidade e cuidado. Quando o dia do parto se aproximou, a cabana se encheu de uma paz tensa. A madrugada da última noite trouxe contrações que foram aumentando de intensidade.
Beatriz sentiu o corpo se curvar numa preparação que já conhecia nos livros, nas conversas e na memória de outras mães. Dona Raimunda, que havia se tornado a presença mais constante e avó do lugar, passou a noite acordada, aquecendo água, cantando baixinho e lembrando histórias que ajudavam a enfrentar as horas longas. O parto aconteceu em casa, com a calma de quem mais confiava na mão experiente de Dona Marlene e na ajuda de 2 voluntários que trouxeram calma e cobertores. Houve força, houve dor, e houve uma sucessão de respirações coletivas que pareciam sincronizar o pequeno mundo ali presente. Quando o choro se fez presente pela primeira vez, a sala explodiu em lágrimas contidas e risos que pareciam limpar o ar pesado de anos. Beatriz apressou-se em tocar o rosto da criança e, num gesto que era promessa e retribuição, pronunciou o nome que já vinha daquelas páginas. Vicente. Nomear o filho Vicente foi mais do que homenagem. Foi gesto de continuidade, de dar carne ao que as palavras do diário tinham trazido de inspiração. Havia, no gesto, uma reverência à história que entrara na sua vida e que se tornara mapa para uma decisão comunitária. O batizado aconteceu algumas semanas depois, numa cerimônia pequena, com água benta trazida por um vizinho que servia na igreja local, com música simples e com um monte de pessoas que se tornaram família por escolha. Marta esteve presente, assim como Otávio, Dona Raimunda e as mulheres que já passavam pelo refúgio, Carla, Juliana, Fernanda, Amanda e outras mais discretas. A placa colocada na fachada da cabana no dia do batismo não tinha letras grandes de riqueza, mas tinha a inscrição que contava um pouco do caminho. Refúgio Vicente. Acolhimento, capacitação e cuidado. Era uma placa modesta, pregada por mãos que tinham aprendido a trabalhar juntas. Havia, ao lado, um canteiro com flores que Dona Raimunda cultivara como uma promessa de futuro. Os anos que se seguiram foram de multiplicação lenta. O refúgio formalizou-se como organização comunitária de pequeno porte, com estatuto simples e uma comissão de mulheres que administrava recursos em consenso. A iniciativa passou a oferecer cursos regulares, corte e costura, confeitaria caseira, microempreendedorismo digital básico e oficinas de primeiros socorros. Parceiros surgiram. Uma escola técnica perto ofereceu vagas para cursos mais longos. Pequenos comerciantes doaram matérias-primas. Uma universidade enviou estagiárias de serviço social para acompanhar os processos. A trajetória, claro, não foi uma linha ascendente sem percalços. Houve períodos de pouca arrecadação, de despesas médicas maiores que o previsto, de conflitos internos sobre prioridades. Em uma ocasião, a comunidade enfrentou uma seca que reduziu as doações locais. Em outra, uma briga entre voluntários quase levou à dissolução de uma das turmas. Cada crise exigiu diálogo, reestruturação e paciência. E em cada uma, as palavras de Vicente voltavam como lembrança moral. Se aprendi a consertar o que restou, foi para que alguém depois pudesse entrar e encontrar abrigo. Vicente. Diário encontrado. Com o tempo, o refúgio também passou a documentar histórias de transformação. Juliana, que aprendeu a costurar ali, montou um pequeno ateliê e contratou 2 outras mulheres. Carla terminou um curso de cuidadora e hoje trabalha na casa de um idoso que lhe paga por mês um salário que sustenta suas despesas. Fernanda virou referência em concertos de roupas da cidade. Amanda vende marmitas em um ponto fixo e, com o lucro, ajuda a manter uma panela comunitária no refúgio. Beatriz coordenou um processo de microcrédito rotativo para pequenas iniciativas, numa lógica de mão dupla. Quem recebia o empréstimo participava de encontros de responsabilidade e prestação de contas. Nem tudo foi luz. Dona Raimunda, que sempre foi pilar da história, adoeceu alguns anos depois. A mulher que plantava, cozinhava e aconselhava havia envelhecido mais rápido do que o esperado. O enfraquecimento dela abriu um vazio que a comunidade sentiu com intensidade.
No dia do funeral, a vila parou. Pessoas chegaram com flores, pratos de comida, lembranças. A cerimônia foi simples, com uma fala que lembrou os gestos cotidianos de quem cuidou sem ostentação. Depois, sentados ao redor de uma mesa, começaram a contar as histórias que ela ajudara a construir. A perda foi sentida como perda de avó coletiva. O refúgio sentiu a necessidade de preservar seu legado de acolhida e afeto. Em nome de Dona Raimunda, o Refúgio Vicente instituiu um dia anual de memória e serviço. Voluntários limpavam o cemitério, pintavam muros e organizavam uma sopa comunitária. A pena da ausência tornou-se, ao mesmo tempo, motivo para renovar compromissos. Beatriz, na varanda da cabana, olhou a lua naquela noite mais uma vez e lembrou-se das palavras do diário, que agora pareciam se desdobrar em atos. Quando Deus fecha todas as portas, Ele não te abandona no corredor. Ele te ensina a construir sua própria saída. Vicente, diário encontrado. Ela não dizia aquilo como certeza absoluta. Dizia como sentimento que a ajudava a perseverar. Com reconhecimento crescente, veio também o cuidado com a sustentabilidade. A comissão instituiu um cadastro de famílias atendidas, metas mínimas de atendimento mensal e um sistema de rodízio de voluntários. Tratou-se de transformar boa vontade em prática que resista ao tempo. Parcerias foram firmadas com a prefeitura para fornecer algumas consultas. Uma igreja doou uma sala para encontros de alfabetização. Uma fabricante local doou retalhos para as costureiras. O Refúgio Vicente se tornou aos poucos uma referência regional para atendimentos a gestantes em situação de vulnerabilidade. A história teve alcance e não se perdeu no esquecimento. Uma matéria de jornal local contou a trajetória e um repórter citou, não tanto a quantia inicial encontrada, mas a decisão ética que originou o projeto. O destaque do texto foi a forma como uma comunidade pequena soube transformar um acaso numa lógica de cuidado sustentado. Ao redor das festas de fim de ano, vinham sempre pedidos de mais ajuda, de mais espaço, de vidas que ainda não haviam sido alcançadas. Beatriz e a comissão criaram um grupo de padrinhos locais que doavam quantias pequenas, mensais, para o caixa do refúgio. Com isso, foi possível ampliar a sala de workshops e comprar uma geladeira para conservar alimentos doados. Era dinheiro humilde, administrado com transparência e com relatórios apresentados em assembleia. A ética do uso coletivo era o coração do projeto. Tudo tinha registro, tudo passava por prestação de contas. O legado de Vicente começou a ser contado em pequenas fitas. Histórias de como sua caixa, encontrada numa tábua solta, virou motor de um trabalho conjunto. Palavras do diário ganhavam cartazes com frases inspiradoras nas paredes do refúgio. Visitas de escolas mostravam às crianças que a ajuda era prática. As mulheres que passaram pelo lugar não eram mais apenas assistidas, eram parte de um ecossistema de responsabilidade. A transformação era concreta e matutina. Eram as manhãs de costura, as tardes de trocas de receitas, as noites de conversas sobre sonhos. Beatriz envelheceu ali junto com o projeto. Teve outros filhos que cresceram correndo ao redor da cabana, aprendendo a colocar a mesa, a receber visitantes e a cuidar das plantas. O nome Vicente acompanhou as festas de família e as celebrações do refúgio. Tornou-se lembrança viva, não apenas escrita em papel. Em certa manhã, ao olhar para um grupo de mulheres costurando ao sol, ela lembrou-se do primeiro dia em que entrou com R$ 120 no bolso. O alívio não era nostalgia de um lado, era reconhecimento de um percurso espinhoso que deu frutos. A história do refúgio também chamou gente de longe. Uma pequena ONG internacional, ao conhecer o trabalho, propôs capacitação para a gestão e a doação de um equipamento de costura industrial. Universidades enviaram alunos para estágios. Uma empresa de tecnologia ofereceu uma plataforma para a divulgação das peças feitas pelas mulheres. Tudo isso foi incorporado com cuidado.
Não houve rapidez em aceitar qualquer oferta. A comissão pediu tempo para avaliar consequências e garantir que aquilo preservasse a autonomia das mulheres. Certo ano, num evento de reconhecimento comunitário, instalaram uma placa maior na estrada. Não uma placa de pompa, mas uma placa que contava em poucas linhas a história. Aqui começou um projeto de acolhimento que nasceu da honestidade e da solidariedade. Pessoas aplaudiram. Algumas choraram. O jornal local voltou a cobrir o evento, mas a matéria celebra mais a persistência de gente comum do que qualquer ideia de milagre. O que se exaltou foram escolhas éticas. Devolver parte, dividir parte, investir parte para que outras mulheres tivessem abrigo e oportunidades. Beatriz, em silêncio, sempre afirmava que não fora só ela quem mudou tudo. Foi a soma de mãos que decidiram não virar as costas. Havia ainda uma fé prática ali, descrita em palavras simples. Momentos em que ela sentira que algo maior tocara sua vida, e ao mesmo tempo sabia que transformar dor em projeto exigia planejamento, disciplina e trabalho suado. Quando amigos perguntavam se tudo aquilo fora obra de sorte, ela respondia que preferia acreditar na providência encontrada nas mãos das pessoas. Quem ajuda de verdade prepara caminhos, quem projeta cuida das consequências. Com o tempo, o Refúgio Vicente passou a atender em média dezenas de mulheres a cada ano, não para inflar números, mas como indicador do alcance. As histórias individuais continuavam a ser o núcleo. Mulheres que conseguiram formalizar pequenos negócios, outras que retomaram estudos, outras que voltaram a conviver pacificamente com seus filhos. Alguns desses resultados foram sutis. Autoestima recuperada, uma certidão em dia, uma conta que passa a ser paga. O impacto não foi matemática de riqueza, mas de dignidade. Em um desses anos, uma jovem chamada Marina chegou de madrugada, trazendo notícias de uma cidade próxima. Havia uma fila de gestantes sem teto depois de um incêndio num abrigo municipal. Beatriz, que naquela época já carregava experiência, organizou uma resposta rápida. Mobilizou camas, chamou voluntários, fez chamadas para doações emergenciais. A resposta mostrou que o refúgio não era só para as mulheres que ali pernoitavam. Era ponto de irradiação de solidariedade. As pequenas vitórias, um ofício aprendido, um contrato de trabalho, o batismo de uma criança, foram anotadas em um caderno de memória do refúgio. Havia ali relatos que começavam sempre de maneira modesta e terminavam em reconhecimento de força interior. Ao folhear aquele caderno numa tarde de sol, Beatriz encontrou uma última anotação de Vicente, escondida entre páginas amareladas. Não guarde o remendo só para si. Deixe que a costura sirva para quem chega com frio. Vicente, diário encontrado. Ler aquilo foi como confirmar um projeto já em andamento. O homem do diário falava daquilo que já acontecia, e suas palavras serviam mais como semente do que como receita pronta. Era possível reconhecer um certo sentido de providência, sim, mas também era claro que a transformação vinha do esforço coletivo. Beatriz repetia isso para quem perguntava. Não era que achar um baú resolvesse tudo. Era que as escolhas que se fizeram com o que se achou, honestas, generosas, práticas, abriram caminhos. Com o tempo, a história do refúgio alcançou outras cidades e, sem pretensão, virou modelo de pequenas práticas que outras comunidades resolveram adaptar. Surgiram projetos irmãos, inspirados em dividir uma descoberta entre memória e futuro. Beatriz participou de encontros para contar o caminho percorrido, sempre enfatizando o caráter comunitário, a atuação em rede, o papel de voluntários e a necessidade de transparência. No entardecer de muitas estações, ao olhar o bebê agora menino correr pelo quintal, Beatriz sentiu os traços de uma vida que se desdobrara de um início abrupto. As marcas do cansaço estavam no rosto, e junto delas havia serenidade. Ela caminhou até a soleira, pegou o diário do tio Vicente e, antes de fechar,
leu uma última vez palavras que sempre serviram de trilha. Quando as portas se fecharem, não permita que seu medo faça de você casa vazia. Use as tábuas que restaram e construa abrigo para quem vem depois. Vicente. Diário encontrado. A leitura foi quase um diálogo com o homem que nunca conhecera pessoalmente. Beatriz sorriu, não por certezas sobrenaturais, mas por reconhecimento. Havia, de fato, mãos que ajudaram a consertar tábuas. Havia também pessoas que, com generosidade, ajudaram a manter a porta aberta. No final, a lição se aparou em simplicidade. Honestidade, solidariedade e ação prática tinham criado um legado que se estendia além das paredes da cabana. O futuro não prometia riqueza nem garantia milagres. Havia riscos e noites de incerteza. Havia dias em que a conta não fechava. Mas havia também mulheres que aprenderam a montar seu próprio arranjo de vida, vizinhos que haviam se tornado rede e um menino chamado Vicente que crescia ouvindo histórias de quem acreditava que construir saída é, ao mesmo tempo, tarefa de fé e de trabalho cotidiano. Se você acompanhou essa trajetória e sentiu o coração tocado por esse caminho de recomeço, considere seguir o canal para ouvir mais histórias de pessoas que transformam dificuldades em ação. E, se quiser ajudar de forma concreta, na descrição deste vídeo você encontra informações sobre como apoiar projetos locais de acolhimento e capacitação. Pequenas doações, voluntariado ou mesmo a divulgação podem fazer diferença. Ao encerrar aquele dia, Beatriz sentou-se na varanda. O sol baixava e o vento trazia o cheiro da horta. Ela observou as comunidades circulando. Uma costureira entregando um pacote, uma jovem saindo para vender marmitas, crianças chamando umas às outras. A cena tinha o som de passos que não se desmantelam. Eram passos de gente que aprendeu a caminhar junta. E por trás de tudo, havia uma convicção prática. O verdadeiro tesouro não foi o que estava na caixa metálica, mas aquilo que as pessoas fizeram com o que encontraram. A memória de Vicente viveu não apenas em um nome, mas em uma rede de atos que continuariam a se multiplicar se cada um fizesse a sua parte.